Olá, eu sou a Renata Soifer-Kreiser, eu sou psicóloga clínica pela PUC São Paulo, mestre em psicologia clínica e sono dos bebês pela PUC São Paulo também e pós-graduada em saúde integrativa pelo Einstein. E hoje eu estou aqui com a doutora Sandra Doria, ela que é médica otorrino, com especialização em medicina do sono e pós-doutoranda na Unifesp e membro do corpo clínico do Instituto do Sono. Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto que é muito procurado na internet, que é por que meu filho não dorme bem? Hoje a gente vai esclarecer várias dúvidas e vai ajudar vocês a encontrarem um caminho para o sono adequado, tranquilo do filho de vocês. Vamos lá! Vamos começar, então, um pouquinho agora para entender o que a gente pode falar primeiro sobre o sono das nossas crianças, né? Primeiro, eu acho que é interessante a gente pensar como que a gente consegue identificar que o sono do bebê ou da criança, em geral, é ruim. Como que a gente pode pensar que isso pode acontecer? Então, na verdade, como que o pai e a mãe vão olhar para a criança e falar, eu acho que tem alguma coisa errada com o sono do meu filho? Na verdade, a gente precisa entender que quando a gente dorme, a gente precisa ter um reparo de toda a energia do corpo, né? Então, tanto do ponto de vista cerebral quanto físico. Então, quando eles acordam, quando as crianças acordam, elas têm que estar bem dispostas, com um humor bom, não estarem irritadiças, agressivas, hiperativas. Então, são situações que a gente começa a pensar, opa, será que o sono do meu filho não está um sono reparador? Então, as atitudes que eles têm durante o dia já é o primeiro ponto que deve ser observado para pensar que talvez esse sono não esteja de qualidade. Segunda coisa é olhar para a madrugada, para o início do sono. Está tendo muita dificuldade de colocar essa criança na cama, está sendo difícil de chegar ao momento de dormir. Durante a madrugada, essa criança está fazendo como se fosse uma estrela na cama, rodando a cama ao longo da noite, se virando demais, babando, respirando mal, fazendo barulho para respirar. Normalmente o sono ele tem que ser silencioso e tranquilo. Então, se algo acontece na madrugada, ou muitos despertares, ou esse sono que é muito agitado, ou durante a manhã você percebe que esse sono não está, que durante o dia essa criança não está, parece que satisfeita com o que ela dormiu, é um sinal de alerta que essa família precisa entender o que pode estar acontecendo durante a noite que desencadeie essa situação durante o dia. Né? E outra coisa que a gente precisa entender e que é bom eu comentar é que dessas possíveis causas de crianças dormindo mal, a gente tem um grande divisor de águas que é ser uma causa orgânica ou ser uma causa psicológica. Então, não é à toa que estamos uma médica e uma psicóloga para falar um pouquinho a respeito dessas duas grandes possíveis causas para um sono de má qualidade. De qualidade ou de quantidade. Agora, então, vamos pensar primeiro nas questões orgânicas. O que pode estar acontecendo ali na noite para que esse sono não seja de qualidade? Então, eu vou pensar sempre no sono, pensando num tripé. Ele tem que ter quantidade adequada, ele tem que ter qualidade e ele tem que ter ritmo. Tá? Quanto que o meu filho precisa dormir? Então, a quantidade que ele precisa dormir é muito variável de acordo com a faixa etária. A gente tem uma tabela que a gente pode disponibilizar, que é uma tabela na qual a gente vê pela faixa etária qual é o tempo necessário da maioria das pessoas que estão naquela faixa etária, sendo que existem uma minoria que vai um pouquinho mais para mais e um pouquinho para menos. Uma média. E aí, com isso, a gente consegue dizer qual que é o valor da normalidade. Então, por exemplo, um recém-nascido, ele pode dormir até 17 horas. Isso é normal. Num sono fragmentado, múltiplos soninhos ao longo do dia e da noite. Na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai diminuindo a quantidade necessária de sono ao longo da vida. E a qualidade é o que a gente chama, na verdade, do que é composto o sono. Então, quando a gente dorme, a gente precisa não ter
não é estanque, não é uma única coisa que acontece durante a noite inteira. Na verdade, a gente tem um sono que ele precisa ser aprofundado até chegar no sono mais profundo, que é o sono chamado N3, no qual a gente consolida também memória, a gente tem liberação de hormônio do GH, que é quando a gente cresce. Então, não é à toa que quando a vovó falava dorme porque você precisa crescer, isso é real. E é também quando o exército da imunidade ajuda a gente para combater doenças. Então, quando a vovó também falava assim, vai dormir porque você está doente, precisa descansar. A gente realmente precisa, porque é ali que a gente tem a maior ação da nossa imunidade. Isso está lá no sono profundo. E tem também o sono REM, que é aquele que está próximo da vigília. Por quê? Porque a parte cerebral do sono REM é muito parecida com a vigília, com o acordado. Então, a nossa função cerebral, ela está muito ativa nesse momento, que é durante o sono REM. Só que junto com isso, a gente tem uma atonia muscular. O nosso corpo está totalmente sem tônus. Eu não tenho força nem como exercer nada que eu estou sonhando, por exemplo. Então, essas fases, o REM, o sono superficial e o sono profundo, são extremamente importantes para a gente dizer que eu tenho qualidade de sono. Só passar por todas essas fases, né? Em vários ciclos. Então, vamos deixar claro aqui para o pessoal, né? Então, a gente começa com o sono leve, aí aprofunda um pouquinho mais, que é o N2, um sono um pouco mais profundo, aí entra em sono profundo, que é o N3, e depois a gente vai para o REM, que é quando a gente sonha, certo? Na verdade, o sonho, a gente pode sonhar em todas as fases. Acredita-se que quando a gente acorde e a gente estava em sono REM, a gente lembra mais do que a gente sonhou. Mas a princípio, parece que a gente sonha durante todas... Pode ter uns picadinhos Pode ter por aí. em todas as fases do sono. Por isso que, às vezes, na parassonia, a criança está em sono profundo e pode estar sonhando, chorando, né, se mexendo e, na verdade, ela está dormindo. Muitos dessas, por exemplo, sonambulismo, terror noturno, despertar confusional, que são todas que a gente chama de parassonia, são intrusões de uma fase do sono junto com a outra. Uma dificuldade nessa transição entre uma fase do sono e a outra, geralmente no sono profundo, por isso que ela acontece mais na primeira metade da noite, que é quando a gente mais tem sono profundo. Então, recapitulando, a gente tem a quantidade, que eu já falei, a qualidade, que é essa necessidade da gente ter essas fases do sono de forma adequada e em quantidade adequada também, e o ritmo, que muita gente esquece, que é a necessidade da gente ter ritmos iguais ou parecidos ao longo dos nossos dias. Como assim? Dentro das nossas células, a gente tem genes que são moduladores do que a célula produz, do que ela faz, do que ela tem, qual a função dela. Então, em determinados horários do dia, é melhor ou é pior determinada função que ela exerce. Sim. Se a gente faz um sono em horários irregulares, alimentações em horários irregulares, tudo muito anárquico, esse ritmo que a gente tem no nosso organismo, que é um ritmo circadiano, ou seja, cerca de 24 horas, cerca de um dia circadiano, não é sincronizado com com o que a gente está fazendo. Então, a gente pode dizer que os horários de alimentação e sono, por exemplo, eles interferem um no outro, né? Muito. Tem muitos pais, Sandra, que falam assim para mim, poxa, Renata, mas eu vou ficar escravo da rotina? Eu vou ter que alimentar o meu bebê nos mesmos horários, ainda que seja aproximados? Eu vou ter que colocar ele para dormir nos mesmos horários? E acham ruim comigo, né? Como se... Na verdade, não é que ele vai ter que, mas se ele conseguir regrar a vida do bebê, vai facilitar a vida, né? Uma coisa impacta do bebê na outra. e da mãe, e do pai, e de todos que estão juntos, né? E não é só a alimentação, porque a gente se baseia muito em ritmo social também. É a festa, é a luz. O bebê, ele precisa muito da alimentação como forma de regrar, de sincronizar o ritmo dele. Né? Então, acho que agora eu já falei bastante, né, sobre a parte do ritmo, da quantidade, da qualidade. Então, essa é a parte orgânica da coisa, né? O que eu posso ter de alterações que podem afetar a qualidade, a quantidade e o ritmo, que eu vou falar mais adiante. Mas existem as questões comportamentais, psicológicas, que eu queria mais esmiuçar com você agora. Isso que eu acho que a gente pode... eu vou te fazer algumas perguntas a respeito disso, tá bom? Por que alguns bebês têm problemas de sono
e outros não. Então, vamos pensar agora na parte psicológica dessas questões que estão por vir aí. Então, por que tem bebês que dormem bem? Então, é aquela pessoa que fala, minha vizinha tem o bebê dela, do mesma idade que o meu, e ele dorme super bem, não precisa ensinar nada pra ele. Você tá falando que eu tenho que fazer um monte de coisa, mas a minha vizinha não faz nada e ele dorme muito melhor que o meu. Por quê? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que 70% dos bebês dormem bem e 30% não dormem bem. Quando as pessoas vêm para o consultório, elas falam, mas ninguém dorme bem. Eu vi lá na internet, é normal o bebê ficar sem dormir bem 2 anos ou mais. Aí você fala, opa, peraí, não é bem assim, né? Então a gente tem algumas pesquisas que mostram, né, que entre 20% e 30% das crianças têm algum tipo de necessidade ou de dificuldade. Muito bem, 20% e 30% das crianças é muita gente. É muita gente. A gente pode falar até em epidemia, é muita coisa. Mas você tem que lembrar que 70% não tem. Então, aí você, né, foi a pergunta que me levou estudar esse assunto, porque eu achava que era normal, até eu comecei a descobrir que tinha gente que dormia bem ou não. E aí o que eu descobri? Que eu chamo de 4 pilares, né? São 4 aspectos que interferem nessa qualidade e quantidade do sono, né? O primeiro é o biológico que você falou. E tem muito a ver também com esse mito de que o bebê tem que acordar de madrugada para mamar, porque se ele mamar de madrugada, ele vai ser preenchido emocionalmente, ele vai ser amado, ele vai ser cuidado. E, na verdade, é normal que ele acorde para mamar de madrugada quando ele é um bebê menor. Então, como você falou, né, o ciclo circadiano de um bebê recém-nascido, ele é curtinho, ele dura 3, 4 horas. Conforme a maturidade neurológica vai acontecendo, o bebê vai se encaixando naquilo que a gente chama de ciclo de 24 horas. Então, um dia passa a ter 24 horas, e aí, nesse momento, que é mais ou menos lá pelos 6 meses, junto com a introdução alimentar, junto com aquele momento em que o bebê se senta, né, ele já está conseguindo segurar o tronco, nessa hora, é importante que o bebê possa fazer o desmame noturno, que ele possa descansar à noite para o corpo dele descansar. Então, aqueles hormônios que você estava falando, né, que são os hormônios produzidos em metabolismo lento durante a noite, os hormônios da tireoide, os hormônios que regulam saciedade e fome, o hormônio do crescimento que não serve só para crescer de tamanho, mas para regenerar as células, não é? A própria diminuição do cortisol e a apoptose, né, que é a morte celular programada, elas acontecem prioritariamente em metabolismo lento. Então, o que acontece? Quando eu alimento meu bebê de madrugada, na esperança de oferecer afeto e carinho, eu acabo acelerando o metabolismo numa hora que devia estar lento. E o metabolismo lento é a fase N3 do sono, quando a gente tem tudo mais lento. Frequência cardíaca, exatamente, pressão arterial, tudo é mais calmo. Eletroencefalograma. Exatamente. Então, aí a gente já tem um problema que é essa ideia, né, de que você precisa alimentar o seu filho de madrugada para ele se sentir amado. Quando, na verdade, você pode oferecer amor, carinho, proteção, cuidado, amparo durante o dia. Você não precisa fazer isso de madrugada, né? Então, começa aí que a gente precisa desconstruir essa ideia de que o bebê precisa mamar de madrugada até sabe-se lá quando, né? Então, ele precisa mamar de madrugada, principalmente quando ele está em dieta líquida. Depois que ele começou a se alimentar, aí a gente já pode ir fazendo esse desmame noturno. Não é desmame precoce, não é desmame abrupto, não é nada disso. Pode ser uma coisa gentil, mas a gente tem que dar para o bebê essa possibilidade dele descansar à noite. Então, do ponto de vista biológico, a gente tem esses aspectos que você falou, junto com a questão da amamentação, no caso de uma criança que ainda mama. Ok. O segundo ponto, o segundo pilar eu chamei de comportamental, que tem a ver com a capacidade da criança de iniciar o sono e de grudar um ciclo de sono no outro. Então, o que acontece? Isso também é uma coisa muito do brasileiro, né? A gente, culturalmente falando, e acho que a gente aprendeu isso também muito com os índios, né? Que balançavam as crianças na rede, né? A gente tem esse hábito de fazer a criança dormir. Então, você vai na casa de alguém que tem bebê, você escuta, você me dá 2 minutinhos que eu vou lá fazer a Joaninha dormir, a Mariazinha dormir. Fazer dormir por quê? Né? Você pode ajudar a criança a relaxar. Mas esse adormecer, ela precisa ser capaz de fazer sozinha. Por quê? Porque, como a gente falou, né? O sono, ele é feito de ciclos e fases. A cada final de ciclo, a gente tem um despertar, necessariamente. Quando a gente faz a criança dormir, quando ela termina esse ciclo, a tendência é ela pedir o quê? Vem me fazer dormir.
Claro, é a mesma, né? ela quer a A mesma mesma coisa que ela situação. foi acostumada Exatamente, para exatamente. engrenar o sono. Novamente. Então, quando a gente entra, né, a gente escuta muito isso também na internet, né? Ah, meu filho é igual a telecena, acorda de hora em hora, né? Então, eu falo, bom, mas é justo, né? Faz sentido. Porque se a cada fim de ciclo ele desperta, então ele vai perdendo essa habilidade de fazer esse movimento sozinho. Então, quanto mais você faz a criança dormir, maior a chance dela te chamar para fazer ela dormir à noite. E aí, muitas vezes, né, Renata, o que a gente vê é que existem, às vezes, as questões mistas, né? Então, o paciente, ele tem uma questão orgânica, Sim. então, uma dor de ouvido, um ouvido com catarro, uma gripe, um nariz entupido, que a gente vai falar mais adiante, e isso faz com que não tenha só um despertar entre um ciclo e outro, tem vários. E aí, esses vários faz ela, na hora que ela desperta, opa, eu quero ter exatamente aquilo que eu tô acostumada, porque para mim é aquilo que é o adormecer. Sim. Sim, então ela vai perdendo essa habilidade ou nem chega a desenvolver. Então, para que você possa ter autonomia no sono, não tem nada de maldade, não tem nada de desamparo, não tem nada de falta de carinho. Ao contrário, você vai dando autonomia para o seu filho. Da mesma maneira que você vai ensinar ele a comer, que você vai ensinar ele a andar, a nadar, a ir para a escola, enfim, todas essas coisas, você vai dar para ele a possibilidade de ter autonomia de dormir à noite. Mas e aí se a paciente chega para você e fala assim, mas ele vai ficar abandonado, eu não tô perto dele. E então, aí? A gente vai conversar sobre isso, acho que tem mais uma pergunta aí mais pra frente que a gente vai falar sobre abandono, essa questão do abandono, que também é um mito, né? Porque, veja, como que alguém vai estar abandonado com a mãe a 3 passos de distância dele? Isso é abandono, gente? Pelo amor de Deus, né? Então você não precisa estar colado fisicamente, né, para você se sentir amparado, cuidado. Isso também é uma ideia importante, né? Porque durante o processo de aprendizagem do sono, a gente vai ensinando o bebê que os pais estão ao lado. Então, quando o bebê chora, a mãe atende. Mas esse tempo, né, da mãe levantar e ir até o quarto, acalmar a criança, depois sair, voltar, entrar e sair, esse tempo vai construindo essa ideia subjetiva de que a mãe está ao lado. Mas isso é uma construção. Se a criança não tem a chance de viver nenhum tipo de separação, se ela vive uma espécie de simbiose, né, até às vezes, muitas vezes até doentia, onde a mãe não pode nem fazer xixi, como que ela vai entender que ela é uma pessoa, a mãe é outra, e desenvolver não só a habilidade para dormir, mas a própria personalidade dela separada da personalidade da mãe? E aí você pode ter vários problemas psiquiátricos decorrentes desse tipo de simbiose. Então a simbiose, ela é esperada, ela é normal no início da vida, né, nos primeiros 3 meses, mas isso precisa ser gradualmente sendo desfeito para que a criança possa ir desenvolvendo a autonomia dela na vida, né? Então, voltando, a gente tem esse aspecto comportamental, né? Que é essa habilidade da criança de iniciar e manter o sono. A gente tem o aspecto emocional, que é justamente esse, a capacidade da criança de se separar dos pais para dormir, porque ainda que ela estivesse ou esteja em cama compartilhada, na hora que ela adormece, ela mergulha no mundo que é só dela. Ninguém acessa esse mundo além de eu mesma, entende? Para que a criança possa fazer esse movimento de mergulhar na realidade interna dela, né? Se separando da realidade externa, com a certeza que no dia seguinte a mamãe vai estar lá, o papai vai estar lá, tá tudo bem, eu tô segura, eu tô amparada, a gente precisa trabalhar com segurança física e psíquica, a gente precisa trabalhar com previsibilidade, a gente precisa trabalhar com limites, que é uma coisa que é muito difícil hoje em dia. Então, se a criança chora, a gente acha que a criança está traumatizada, mistura frustração com trauma, mistura desejo com necessidade, né? Acha que se a criança pediu, ela tem que ter, porque senão ela vai ficar traumatizada. Então, tem todos esses, vamos dizer assim, ingredientes, né? Detalhes, exatamente, que a gente precisa ir trabalhando durante a consulta para os pais poderem entender que a criança, ela pode ficar brava. Ela pode ficar chateada. Isso não quer dizer que ela está traumatizada. E a vida não é feita só de coisas boas, ela vai criando resiliência. Exato. Graças a Deus, né? Então ela vai entendendo, eu não tenho tudo o que eu quero, mas está tudo bem porque eu tenho tudo o que eu preciso. Mas isso, como tudo na vida, é um aprendizado. Então, educar, inclusive o sono, dá trabalho. Por fim, o último ponto relacionado ao aspecto psicológico, eu chamo de psicológico, mas podia dar outro nome, que tem a ver com ansiedade. O que acontece com os pais quando o bebê nasce? Né, o bebezinho está lá recém-nascido, aí sim, livre demanda, 20 minutos num peito, 20 minutos no outro, mas tem que arrotar, aí faz cocô, aí troca a fralda, aí nina, aí põe para dormir, aí já está na hora de mamar de novo. O que acontece com os pais? Eles vão ficando privados de sono. E quando nós, seres humanos, estamos privados de sono, qual a nossa primeira reação humana normal? A gente fica ansioso para voltar a dormir. Né? Sandra, você deve saber como médica, né? A gente aguenta mais tempo sem beber água e sem comer
do que sem dormir. Então, é óbvio que a gente fica desesperado. Só que aí, quando a gente está desesperado, vou fazer uma pergunta para você. Quando a gente está desesperado para dormir, o que a gente faz para a criança dormir? Responde para mim. Pega no colo, faz o que for. Coisa. Pega no colo, dá umas batidinhas, faz tudo que o médico falou que não podia, não é isso? Qualquer coisa. O que você quer? Peito? Toma. É rede? Tá maravilhoso. Você quer ir comigo para São Bernardo do Campo de Carro? Vamos, mas pelo amor de Deus, Qualquer me coisa. deixa dormir. Não é isso que a gente faz? Só que tem um problema. Na hora que você começa a fazer a criança dormir, seja com subindo e descendo escada, agachamento, na bola de fisioterapia, enfim, já vi de tudo nessa vida, né? Quando você faz a criança dormir, a chance dela chamar aumenta. E aí ela começa a chamar mais os pais. E aí os pais vão ficando mais privados de sono, eles vão ficando mais ansiosos, aí mais, faz qualquer coisa. E é difícil na uma bola de madrugada neve. também Nossa, você é muito difícil. impor limite na madrugada. Muito. Né? É algo assim quase que impossível, porque você está privada de sono, você está cansada, você já passou pelo dia inteiro. Então não é o momento de você iniciar aquela ideia de vamos pensar, se é difícil você impor limite para ele dormir, pode ser que seja difícil você impor o limite para na hora de tomar banho, Tudo. comer, sair de uma atividade para outra, deixar de brincar para ir tomar banho e assim por diante. Não, e o humor dos pais também fica impactado. Então, aquela mãe que teria paciência para colocar limite, né? Para falar, agora é hora de tomar banho, ou agora nós vamos descansar, ou agora não é para jogar comida no chão, ou não arremessa o brinquedo, qualquer coisa. Aquela pessoa que também tá privada de sono, porque você tem que lembrar isso, né? Quando a criança tá privada de sono, os pais também estão. Sim. Isso tem um impacto em toda a família. Tem impacto no casamento, tem impacto no trabalho da mulher, tem impacto na forma como ela exerce essa maternidade, nas amizades, nos outros papéis que não só a mulher, mas o homem também exerce na sociedade, né? Porque você não é só mãe ou só filha, né? Ou só, sei lá, como fala, profissional, enfim. Você tem vários papéis, né? Você pode ser irmã, amiga, esposa. Então, tudo isso fica impactado. É muito importante que a gente possa olhar para o sono como algo que é vital. Não tem como você pensar em saúde, nem física, nem psíquica, sem sono de qualidade e com quantidade adequada. Não adianta você olhar na internet as pessoas que falam que é normal ficar 2 anos sem dormir. Isso é insano, isso é cruel, é maldade, de verdade. É cruel você chegar para uma mãe e falar, se você ama seu filho, fique quantos anos necessários sem dormir. Isso é cruel. E aí uma coisa, que só para a gente passar para a próxima pergunta, né, que você estava falando, veja, quando você tem esse cenário, né, de dificuldade para dormir, privação de sono, é importante que os pais possam se unir no combate dessa situação, né, no rearranjo dessa situação. O que eu vejo muito? As mães sozinhas. Né? Então, o que acontece? A gente ainda tem muitas divisões, né? Onde o pai trabalha e a mãe fica em casa, só que aí, diante dessa realidade, acaba que a mulher parece que você não faz nada, né? Ou você não trabalha, como se ficar em casa também não fosse um trabalho. E aí acaba que ela assume uma carga de trabalho que é ininterrupta, porque essa mulher começa a trabalhar 24 horas por dia ininterruptamente. Daí, na hora que você pede para ela trabalhar o sono, para ela mudar os hábitos, para ela colocar limite na criança, ela está exausta. Como que ela vai fazer isso? Então, eu sempre peço para os pais se revezarem. Ainda que a gente divida a noite em 2, onde a gente garanta pelo menos 6 horas de sono, que não é o ideal, lógico, mas no momento de crise, né, só para conseguir administrar a situação, onde de repente a esposa vai dormir mais cedo e o pai assume até um determinado horário e depois inverte, né, esse plantão, vamos dizer assim, mas a gente precisa ter esse compartilhamento de responsabilidade para que a coisa fique até um pouco mais humana, né, Claro. Porque chega a ser desumano o que as pessoas passam. E aí depois fica um jogo de culpa pro outro. Mas você trabalha e por isso que você não pode me ajudar. E a mãe, mas eu tô Exatamente. cansada, já fiz um monte mas de foi o coisa. combinado, a gente combinou assim, entendeu? E muitas vezes a pessoa até combinou, mas não sabia como ia ser na prática, né? Sim. Agora, se uma mãe chega pra você e fala, mas se eu dormir longe do meu bebê, eu vou me sentir, ele não vai estar abandonado? Não, então de forma Não, alguma, né? Claro que não. Imagina, ele vai entender ao contrário, né? Ele vai conseguir entender que você tá ao lado. Então, abandono, gente, é um conceito muito mais grave. Acho que aí você pode linkar com essa questão do trauma emocional, né? O que é um trauma? Nossa, gente, trauma é coisa séria, né? Hoje essa palavra trauma ficou banalizada. Tudo é trauma. Ai, meu bebê pegou trauma da cadeirinha. Meu bebê pegou trauma da babá. Meu bebê pegou trauma do berço.
Gente, trauma é coisa séria, né? Trauma são situações limite, que a criança passa repetidas vezes, né? Onde o estresse dela e a sensação de desamparo, de falta de cuidado, de dor e de sofrimento são muito grandes. Então, a gente pode citar aí guerra, miséria, sequestro. Isso é trauma. Né? Agora, você colocar seu filho para dormir num quarto e você tá no quarto ao lado, e quando ele chama, você atende. Gente, pelo amor de Deus. Aí a pessoa fala, não, mas imagina você que o seu filho está numa floresta, aí o ser humano não pode ficar longe do pai porque na floresta é muito perigoso. Aí eu te pergunto, Sandra, você dormiria numa floresta? Eu não dormiria numa floresta. Nem acompanhada da minha mãe. Se eu tivesse numa floresta, com quem quer que seja, eu ia dormir agarrada, eu não ia nem dormir. Então, a gente tem que entender que a gente não tá na floresta. Você tá lá na sua casa, que é um lugar seguro, que repetidas vezes você foi dormir e acordou, não apareceu leão, não choveu na sua cabeça, tá tudo certo. Então, isso também é importante. A gente não pode comparar um quarto e um berço, né, seguros, num lugar protegido de uma situação em que você tá totalmente exposto numa floresta, gente. É um absurdo isso. Suscetível a ser presa, né? Pelo amor de Deus, não tem comparação, né? Claro. Agora, eu acredito que muitos te procurem falando assim, olha, eu quero melhorar o sono do meu filho, mas eu quero algo que ele passe a dormir bem sem chorar. Você trabalha sem chorar? Meu filho não pode chorar. Toda então, vez assim, eu escuto isso, todo dia. Dá para ensinar o bebê a aprender a dormir sem a necessidade de ter a mãe, sem que ele chore, e até que ponto a gente consegue ter... Sou eu aqui, desculpa. E até que ponto a gente consegue dizer que isso é sofrimento ou é algo que você está fazendo para ensinar essa criança alguma coisa a mais do que ela já sabe. Então, por exemplo, ele vai andar, vai cair, vai bater a cabeça, vai chorar, e nem por isso você vai deixar de ensinar a criança a andar. Sim. A passar do engatinhar para o andar. Sim. Então, como que você consegue explicar isso a primeira coisa que a gente tem que entender para a mãe é que existe uma diferença gigantesca entre o choro de abandono e o choro de frustração. Então, veja, toda vez que a criança tá brava, toda vez que ela tá chateada por qualquer razão, ela vai chorar. Isso não só em relação ao sono, né? Ela vai chorar porque ela quer um brinquedo no shopping, ela vai chorar porque, sei lá, tá com a fralda suja, ela vai chorar porque ela tá com fome, ela vai chorar porque ela tá com tédio, ela vai chorar por N razões, né? Então, chorar é a forma de expressão da criança. Você impedir a criança de chorar é a mesma coisa que você dizer, não se expresse, né? Então, nem todo choro é uma hemorragia que você precisa estancar, não é isso. Então, a gente primeiro precisa desmistificar essa ideia de que todo choro é sinal de sofrimento atroz. Não é. Então, às vezes, o seu filho chorou. Bom, quando a gente nasce, a gente chora, né? Tem gente que fala, nossa, não chorou, maravilha. Eu me lembro quando a minha filha não chorou. Pica baixo se não chorar. Pelo amor de Deus, quando minha filha não chorou, eu falei, gente, não vai chorar? Não vai chorar? Como assim não vai chorar? Todo mundo, calma, tá esperando o cordão parar de pulsar. Né? Não, mas ela precisa chorar, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, o choro nem sempre é uma coisa horrorosa, uma coisa nociva. Muito bem. Então, entendido isso, né, que às vezes a criança vai chorar, a gente tem que ressignificar isso a ponto de separar o que é uma coisa grave, né, do tipo um sofrimento, nossa, eu tô com uma dor de ouvido, isso é um choro que precisa de uma atenção especial e um cuidado todo especial. Nossa, eu não consigo respirar. Né, eu tô com alguma alergia, tô com catarro, tô com algum problema de saúde, meu pulmão tá doendo, né? Aí isso é um choro que precisa de um tipo de cuidado. Agora, quando eu tô bravo, eu chorei porque eu tô bravo, porque minha mãe não me amamentou na hora que eu quis, né? Porque minha mãe, sei lá, não fez, o meu pai, tanto faz, não me levou pra cama dela. Isso é frustração. Não é fome, né? Não, nem... isso é uma outra coisa também, né? Essa associação. Chorou, mamou, chorou, mamou, chorou, mamou. Veja, quando o recém-nascido nasce e que ele nem consegue entender o que é a mãe, né? A mãe é um peito que vai e vem, uma coisa assim, ele ainda nem enxerga completamente. Que você amamente mais vezes, que você faça uma livre demanda com mais frequência, é até compreensível. Mas conforme a criança cresce, você tem que transcender isso e se relacionar com seu filho para além do peito. Então, o peito é uma forma de amar, não é a única forma de amar. Então, você pode abraçar, beijar, pegar no colo, olhar nos olhos, tem a sua voz, tem o seu carinho, tem o deslizar pele-pele, tem massagem, tem passeios, tem N formas de dizer eu te amo.
que não só o peito, né? Uhum. Então, e isso é muito importante, porque algumas mães ou não podem amamentar por alguma razão, né, às vezes física, às vezes psicológica, né, às vezes não tem condição de amamentar, ou você tem também o caso das crianças que são adotivas, que às vezes a mãe também não consegue amamentar por alguma razão, e aí, como é que fica? Essas crianças não vão ser amadas porque elas não puderam ser amamentadas? Claro que não, né? Você tem, graças a Deus, outras formas de transmitir esse amor para essas crianças. Ou seja, a gente precisa entender que na medida em que a criança cresce, o peito ele tem que ser igual. Comida. O peito tem que ser igual a quando há fome. Sim. Não o peito tá chorando porque tá frustrado, porque o brinquedo não veio, não pode brincar com aquele brinquedo, é peito. Ah, porque o pai ainda não chegou, é peito. Então, assim, na verdade, a gente precisa ensinar que a função do peito é comer. É comer, é a alimentação. Sim. Então, não é para tudo que você vai dar o peito. Não. E com isso, a criança vai aprender que de madrugada, a gente não vai dar o peito sistematicamente, depois de ter passado a livre demanda, para nutrir aquela necessidade de presença. Não, primeiro, então, você pode amar, cuidar, prover, sem necessariamente ter que amamentar. Então, se você quer amamentar, amamente, eu sou a favor, me desdobrei para amamentar. Mas isso não significa que você tem que fazer livre demanda. Isso também é uma coisa que a gente precisa desconstruir, né? Livre demanda no começo da vida, ok. Mais velho não é necessário. Até quando? No máximo até uns 6 meses. Tá. No máximo dos máximos. Mas mesmo antes, já dá para ir colocando um ritmo, né? A criança tá com frio, dá um abraço, coloca um casaquinho, beija. Porque é aquilo que a gente falou, quanto mais a gente coloca o ritmo, a gente vai ajudar essa criança a sincronizar com o ritmo. Exatamente, mas dela. A gente tem que lembrar que a glândula pineal, né, ela vai começar a produzir a melatonina de uma forma mais efetiva lá pelos 3 meses. Então, antes disso, acho que a criança ainda tá meio, né, chegando no mundo, tá ali, os pais estão entendendo quem é ela tá entendendo quem é os pais. Fez 3 meses, a gente já consegue começar a criar algum tipo de rotina, um ritmo no corpinho dela, né? E aí a gente pode começar a se relacionar de outras maneiras, né? E outra coisa, essa galera, né, que alimenta, né, dá o peito em livre demanda até, sabe-se lá Deus quantos anos, você faz uma associação muito complicada, né? Que é assim, tô ansioso, eu como. Tô com sono, eu como. Tô triste, eu como. Tô com calor, eu como. Tô bravo, eu como. E aí? Como é que vai ser essa criança com essa associação tão forte de comida para aliviar as suas dificuldades quando ela for adulta ou quando ela for adolescente, né? Você faz uma associação que é muito complicada, né? De comida para se acalmar. Então, isso é normal no começo da vida, é esperado, mas conforme vai crescendo, a gente precisa encontrando outras maneiras de dizer eu te amo e de fornecer essa alimentação afetiva para a criança. E se a criança, os pais falam que não, eu não vou me preocupar em ensinar ele a dormir, porque deixa ele lá na frente, lá na adolescência, ele vai aprender a dormir espontaneamente sozinho. Por que não? Por que não esperar? Deixar, né? Ad eternum, quando ele resolver realmente dormir. Qual que é a importância de você dar essa independência, essa capacidade para ele mais precoce de conseguir dormir sozinho? Então, a gente tem que lembrar, primeiro, que a criança que tem dificuldade para dormir, ela tende a ser um adulto com dificuldade para dormir. E não é incomum, diria até que é comum, que pais que tiveram dificuldade na infância, eles não conseguiram superar isso, ainda têm dificuldade na vida adulta, e daí eles projetam a dificuldade deles nos filhos e acabam trazendo eles ou para sua própria cama, ou sendo solícitos demais durante a noite. Então, quando você tem um hábito que não está tão arraigado, é muito mais fácil de você mudar esse hábito. Então, quanto mais nova a criança, mais fácil, né? Conforme ela vai crescendo e aquilo vai ficando mais cristalizado, conforme ela vai se desenvolvendo, por exemplo, com 3 anos de idade, já começa aquela história dos medos, das bruxas, dos fantasmas, isso, né, depois vem bandido, aí vem medo da morte, então isso vai se cronificando, né, conforme os anos vão passando, e vai ficando mais difícil, né, eu já peguei gente que saiu da cama dos pais para a cama do marido, por exemplo. Né? E aí o marido vai viajar, não dorme à noite, aí aquela dependência de remédio, né? Então não é incomum também que adolescentes que dormam com os pais
e que na vida adulta precisam de medicação. E aí você fala, tudo bem, eu tomo remédio. O que tem? Não é bem assim, porque você, quando toma o remédio, você interfere na quantidade de tempo que cada fase do sono acontece. Então, não é o cérebro que vai conseguir... E fora as consequências deletérias, os efeitos colaterais que os Exatamente. remédios, como as drogas ex, por exemplo, uma pandemia, todo mundo toma parecendo que é Como bala. se fosse água. Como se fosse uma balinha, uma água, e a memória vai para o saco, né? Você tem sérias consequências de dependência, de tolerância, então não é brincadeira, Não é né? brincadeira, Então, se a gente isso. pensa que esse distúrbio do sono na infância pode ser algo que vai se avolumar lá para frente, acho que está mais do que na hora da gente abrir o olho e dar ferramentas para esses pais se sentirem mais capazes de mudar essa... E autorização, Sandra, porque você abre a internet, você vê gente falando que isso é normal. Que você tem que deixar a criança dormir na sua cama até quando ela quiser. Gente, isso é cruel, porque essa pessoa não está dizendo a consequência disso a longo prazo. E também, assim, a gente colocar bem claro aqui o quanto não faz mal a gente impor regras. O quanto não faz mal, não causa trauma, não causa mal-estar, não é menos amor, não é a criança ser menos amada se você colocar em doses homeopáticas e a depender de cada família, na velocidade de cada família, mas ir impondo limites, regras, horários, para tudo. Isso não vale só para o sono, vale para alimentação, de não ser, não é na sala vendo TV, não é na cozinha sem no celular. Lugar do almoço. Exato, não ter essas barganhas que os pais, eu vejo que cada vez mais eles cedem porque eles não querem ver as crianças chorando. É uma crise de autoridade. Eu vejo isso muito no consultório, assim, às vezes eu preciso fazer uma nasofibrolaringoscopia, que é aquele exame que olha com a câmera dentro do nariz, isso é importante para o paciente, e os pais ficam muito reticentes em fazer, isso já, óbvio, que passa para a criança, Claro. Só que a gente precisa ensinar nossos filhos de que nem tudo na vida é do jeito que a gente quer, tem coisas que são necessárias, e o que é necessário, a gente precisa tomar rédea e falar, vamos filho, eu tô aqui com você, vamos fazer, vamos comprar briga junto. Sim, né? Por exemplo, né, você tem que estudar, você tem que ir para a escola. Não é? Às vezes você não tá afim, às vezes você tem que trabalhar, às vezes você tem que viajar mais cedo, às vezes você pega um trânsito. Escuta, a vida é feita de momentos em que você tem que administrar a frustração. Agora, se você cria uma espécie de paraíso para essa criança, e depois você joga ela no mundo, a hora que ela leva um fora do namorado, a hora que ela pega uma panelinha e vai mal num jogo, perde um campeonato, eles não dão conta. Não dão conta. Aí tá essa situação, essa epidemia aí, Deus que me perdoe, mas de suicídio, de automutilação, entende? E não é legal isso, porque tem que aprender a lidar com frustração. Faz parte da vida. Agora, uma outra coisa que eu também queria dizer é do impacto que isso também causa no casamento, né? Porque as pessoas falam, não, mas tudo bem, vai dormir na minha cama até os 18 anos, eu não me importo. Mas, gente, a cama do casal não é só para transar. Ah, mas tem outro lugar da casa para transar. E tudo bem, não é só para transar. Ali, antes de dormir, ou quando você acorda, você conta um segredo, você vive um momento de intimidade, você dá risada, você quer bater um papo de adulto, não quer com a criança lá no meio, entendeu? Claro. Então, como que fica essa relação do casamento quando você insistentemente ou permanentemente tem uma criança ou mais no meio? Né? Então, o casamento é o primeiro que sofre e com muitas isso. vezes, assim, aquela movimentação da criança entre o pai e mãe pode até ser que fosse, muitas vezes, uma movimentação natural, normal. Só que aí, quando ela encosta no pai e ela dá conta que é no pai, quando ela encosta na mãe e que ela dá conta na mãe, isso pode fazer com que até ela tenha um sono até mais agitado, porque ela tá percebendo que tá, e bate aqui, bate ali. Ela não relaxa como poderia, né? Exato. Né? E os pais também não, né? Porque, ai meu Deus, e se eu der um tapa na minha filha? E se eu rolar em cima do meu filho? Teve um caso agora recente de uma mãe que, infelizmente, o irmão, você soube disso? Que não. Gente, o irmão rolou em cima do outro e matou o bebê. Meu Deus do céu. E isso as pessoas não falam, né? Isso não falam. E é muito triste. E você vai falar, putz, você vai arriscar, né? Meu Deus, pelo amor de Deus. Vou continuar aqui com o interrogatório aqui para Renata. Tem algumas coisas que eu não vou te perguntar, porque a gente acabou de falar sobre autonomia. Eu acho que é interessante, você já comentou, que a importância do bebê ter autonomia.
a diferença entre frustração e trauma, você quer falar um pouquinho mais? Acho que sim, é importante a gente lembrar disso, né? Porque é uma coisa que a gente mistura muito. Então, o trauma, ele tem a ver com necessidade, né? Com alguma necessidade que está faltando. Então, ou de amor, ou de carinho, ou de higiene, ou de alimentação, ou de sono, né? O pessoal fala, mas vai ficar traumatizado. Gente, privação de sono também leva trauma. Cortisol sobe. É muito mais grave você privar o seu filho de um sono adequado do que você ensinar ele a dormir e prover para ele saúde. Então, o trauma, ele tem a ver com necessidade, tá? E então, os malefícios, né, da privação de sono? Né? Tudo, cognitivo, humor cardiovascular, metabólico, tudo. Aumento, ganho de peso. Pois é, cortisol infinito, sobe. Infinito. Então, a tripé de boa qualidade de vida é alimentação boa, atividade física e sono. Exatamente. Então, o trauma, a gente está mexendo, a gente está falando de necessidade. Agora, a frustração, a gente está falando de desejo, do que a criança quer. Não é necessário. Ela quer, ela pode querer mamar a cada 20 minutos. Isso não é necessidade, isso é desejo. Ela pode querer 20 bolsas Prada. Sei lá, entendeu? Ela pode querer namorar o cara mais bonito da escola, ela pode querer ganhar todos os jogos que participa na vida, pode querer arrancar o brinquedo da mão do amigo, debruçar na janela, morder, empurrar, bater, beber detergente. Isso é desejo, não é necessidade. Enfiar o dedo na tomada. Tudo isso. Agora, a mãe entende que ela pode falar, não, você não vai beber detergente. Mesmo que chore, né? Mesmo que chore. Agora, se falar, eu quero o seu peito, começar a agarrar a sua roupa, não, mas se eu tenho peito, por que eu não vou oferecer? Por quê? Tá tão fácil. Horas, porque tem limite. Existe uma coisa chamada limite, respeito. A amamentação, ela é um relacionamento entre duas pessoas. Os pais não são escravos que precisam realizar todos os desejos dos filhos, certo? Os pais estão aqui para orientar, para guiar os filhos, né? Dar uma orientação. E para que isso possa ser feito, a gente precisa do quê? De autoridade. Autoridade, né? Não é autoritarismo. O autoritarismo é o abuso da autoridade. É a autoridade, é dizer, olha, eu sei, você não tem discernimento. Você não quer mais ir para a escola, você não quer mais estudar, eu realmente sinto muito, mas você vai. Mesmo que você não queira. Você vai me obrigar? Vou. Não tem discernimento. Imagina que um bebê de 8 meses tem discernimento. Sim. Claro que não, né? Por isso que tem pai e mãe, senão a gente teria o quê? Escravos. Para ficar servindo a vossa majestade, o bebê. Ou a criança, o filho, tanto faz. E até quantos meses o bebê deve mamar de madrugada? Essa história, se a mãe não fizer a livre demanda, como é que funciona isso? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes eu falo pra mãe, olha, a gente vai parar a livre demanda, tudo bem. Parece que eu falei, não vai mais amamentar, e não tem nada a ver. Você pode amamentar até os 18 anos, eu não recomendo. Já vi adolescente mamando, eu acho bem complicado. Bem complicado. Né? Então, eu acho assim, no máximo dos máximos, minha opinião como psicóloga, eu assino onde quiser. Até 4 anos é o máximo. Porque aí entra complexo de Édipo, entra sexualidade, entram outras coisas. E a criança não tem que estar preocupada com o peito da mãe dela. Entendeu? Ela tem que estar lá, jogando bola, correndo, subindo na árvore. Ela não tem que estar pensando em mamar nessa idade. Entendeu? Já foi, é outra etapa. É outra fase da vida. Mas o que a gente fala, né? Na hora que a gente fala, vamos parar com a livre demanda, a galera fica apavorada, porque associa a livre demanda com a amamentação, como se uma coisa dependesse da outra. E não. Você pode continuar amamentando seu filho, por exemplo, quando acorda e antes de dormir, durante muito tempo. E isso não é livre demanda. Né? Isso é a amamentação acontecendo 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E tá tudo bem, o seu peito não vai secar, não vai parar a amamentação. Enquanto você tem o estímulo, enquanto a criança tá mamando, tá sugando, você tá produzindo prolactina e a ocitocina tá gerando, né, o leite, acabou. Você vai continuar amamentando. Tá, mas e se a mãe fala pra você assim, bom, mas se eu não der o peito pro meu filho, ele grita, ele urra, ele me bate, ele vira um bicho. É o que eu ouço todo dia. Aí? E daí a gente vai ter que lidar com isso, né? Então, qual é o problema dele ficar bravo? Por que ele não pode ficar bravo com você? Ele não vai te amar menos. Ele não tá desamparado, ele não tá desassistido, ele não tá abandonado, nada disso. Ele só tá muito bravo. Por que ele urra? Por que ele grita? Porque ele aprendeu que na hora que ele começa a gritar, você se assusta, abre um olhão desse tamanho, fica com medo e vai, tudo bem, então eu vou fazer o que você quer. E aí numa dessas ele vai aprendendo, quanto mais eu grito, mais quanto mais eu urro, e então aí eu consigo aquilo que eu... E aí eu aprendo que quanto mais eu insistir,
ela vai ceder. Maior a chance dela ceder. E aí mais as chances. Mas aí, vamos pensar numa coisa mais ampla? Você pode pensar numa criança numa loja do shopping, num supermercado, não quer ir pra cadeirinha. Eu já vi gente que anda, já vi muita gente que anda com o filho sem a cadeirinha, né? Sem a cadeirinha. Criança com mais de 3 anos mamando no carro, no peito da mãe, em rodovia, em serra, sem a cadeirinha. Ah, mas eu vou devagar. Escuta, mas às vezes um acidente não tem nada depende pra você. de você, muitas vezes, é do terceiro, então, né? eu vou arriscar. Eu prefiro arriscar a vida indo contra a lei do que falar não pro meu filho. O que tá acontecendo? Né? E aí, essa situação, quando eu pego pacientes que estão com dificuldade de lidar com o sono do bebê, quando eu pergunto das 24 horas, muitas vezes a dificuldade de impor limite na madrugada, na hora de dormir, meu filho reflexo. não quer ir dormir no momento que é o horário que eu quero colocar todo mundo para cama. Não, ele reluta. Quando eu vou perguntar, e na hora de ir pro banho? E na hora de comer? E na hora de parar de brincar? Muitas vezes isso se repete ao longo das 24 horas. Não é só na hora do sono. Eu acho, então, Sandra, que a gente tem hoje um problema social, né? Que acaba refletindo nessa dificuldade de dormir, do ponto de vista psicológico, mas que é um problema muito mais profundo. Eu e você, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu não sei se com você era assim, né? Na minha época, que deve ser a sua época, a gente assistia o Jornal Nacional, o pai e a mãe assistiam o Jornal Nacional, o Cid Moreira falava boa noite, não é? A gente falava boa noite pro Cid Moreira. Não tinha tantas televisões, todos tínhamos que assistir a mesma coisa, e havia conversa, enquanto, né, não existia celular. Não, nada disso. Então, acabou o jornal, as crianças iam pra cama, Exato. Não tinha conversa. O pai e a mãe, às vezes, assistiam uma novela, alguma coisa, a novela das 8, que não era das 9, acabou a novela, você não podia ligar pra ninguém, para casa de ninguém, que era falta de educação. Você via os apartamentos apagando as luzes, todo mundo ia dormir. E como que você recebia... Como que você conseguia que o seu filho, né? Minha mãe conseguia que eu obedecesse? Com o olhar. Nossa, não precisava nem falar. Era um olhar. A gente já sabia. E não tinha discussão, e tudo bem. E isso, então, o limite, ele tem uma função estruturante para a psique. Você entende? Quando você tá muito solto, a criança não tem discernimento, ela fica numa angústia. Tem média, né? É horrível pra criança. Agora, quando eu falo, não, olha, agora você vai... Tem muito pai que fala assim, não, que gozado, né? Na escola, ele obedece a professora. Por que em casa não? Porque a professora se apropria dessa autoridade. Ela fala, agora todo mundo vai tomar o lanche. Agora todo mundo vai pra classe. E as crianças vão, porque ela é a autoridade. Ela fica, ai, você quer tomar um lanchinho? Vamos lavar a mãozinha, né? Que isso, gente? Agora é hora de tomar banho. Você quer tomar banho? Vamos tomar banho agora? Você não tem que perguntar. Não precisa ser grosso, estúpido, Exato. nada disso. Você pode ser gentil com a criança, mas agora é hora de tomar banho. Não tem negociação. Não tem. E eu acho que tem coisas que a gente precisa entender e mostrar para os nossos filhos. Tem coisas que são negociáveis E outras coisas não. que não são negociáveis. Sandra, isso você falou, eu acho assim fantástico, porque aí eu já quero até aproveitar para deixar um recado aqui, que tem 2 parâmetros que são tão simples. E se todo mundo adotasse, o mundo ia ser mais fácil de se viver. É assim, vai fazer mal para você? Não pode. Vai fazer mal para outra pessoa? Não pode. Acabou. O resto todo você pode negociar. Olha, dormir cedo em determinado horário X é importante para minha saúde. Se eu não dormir nesse horário, vai fazer mal para mim. Então, acabou. Não é negociável. Não é negociável. Né? Agora, eu quero colocar o tênis azul, o tênis vermelho, tudo bem, entendeu? Quero brincar mais 5 minutinhos ali com meu primo. E aí você escolhe quais as brigas que você vai Exatamente. comprar, né? E com isso você vai acabar tendo uma relação com o teu filho até melhor. Nossa. Porque vão ter coisas que você vai aceitar e vão ter coisas que ele não vai nem tentar te driblar, porque ele já vai saber que aquilo não tem negociação. Ele entende a lógica. Claro. Né? Então, assim, por exemplo, eu posso ir lá roubar a borracha do meu amigo? Não. E não tem aquela história que a mesma criança, ela tem comportamentos diferentes com determinados membros da família? Não, comigo ele se comporta tão bem. Não, comigo ele é péssimo. Por que ele é péssimo? Provavelmente porque com você ele vê que ele consegue barganhar coisas. E ele fica na barganha e aí a dificuldade aumenta. Sim, né? Aumenta e você, além disso, você... Tem adultos que conseguem pôr esse limite, né, de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila, sem tanta culpa. Porque hoje tudo é culpa dos pais, é uma loucura, né? Como se você educar fosse errado, né? O professor vai lá e dá uma nota baixa pro filho, o pai vai na escola brigar com o professor.
Eu nunca vi Que isso nem na minha aquela vida. cena do Extraordinário, não sei se você lembra, é o menino que bate no outro, né? E aí vão todos para direção, mas esse menino é um super confuso na escola, faz um monte de arte, e aí o diretor, ele fala, olha, seu filho fez tudo isso, ele tá fazendo bullying com o menino que tem a deficiência, tá aqui, ó, tá a prova tá aqui. E o que o diretor pensa? De que os pais vão falar, puxa vida, meu filho fez tudo isso, vamos ver o que eu vou fazer. Claro, né? Não, a culpa é da escola, a culpa é da direção, a culpa é de todos, menos do meu filho. Então é isso, é a gente tentar olhar triste, e né? tentar educar de uma forma Não que... é triste? Você tira da criança a oportunidade dela crescer. melhorar e crescer. Claro. E se apropriar daquilo que ela fez. Então, eu errei. Nossa, me desculpe, eu vou reparar isso, eu vou mudar, eu vou melhorar como ser humano. Sim. Né? Então, é Sim. complicado isso tudo, né? Essa superproteção e essa culpa excessiva que os pais carregam. E a última pergunta que eu tenho para fazer para você é... se essa regressão do sono, né? Então, que muitas mães falam, não, estava indo tudo bem, de repente ele está passando por uma regressão, que é um pulo do desenvolvimento, um salto do desenvolvimento. Isso, um salto do desenvolvimento. E aí, quando passa pelo salto... Vou voltar lá no começo da nossa conversa, né? 70% dorme bem, 30% não dorme. Esse 70% aqui não tem salto de desenvolvimento? Não nasce os dentes? O que acontece com esses daqui que dormem e só esses 30% que sempre tiveram alguma questão e que continuam tendo alguma questão e por isso que essa autonomia, né, uma vez que você não atingiu ela, você não tem, cada vez que você tem qualquer tipo de desconforto, pode ser um salto de desenvolvimento, pode ser gases, pode ser, sei lá, alguma comida que não caiu bem, pode ser... uma doença, né? Qualquer coisa. Quando a criança gripe. sabe dormir, qualquer coisa. Quando ela sabe dormir, ela administra isso. Claro, não estou falando de uma obstrução nasal, sei lá, de uma catapora, de uma infecção grave, uma febre alta, não estou falando disso. Mas uma coisa simples, a criança administra. Ela sabe, um desconforto, ela muda de posição, ela se vira, ela consegue conciliar o sono. Agora, a criança que já tem dificuldade, que já é dependente, que não sabe conciliar o sono sozinha, essa criança vai piorar o sono por qualquer razão. Lembrando que salto de desenvolvimento a cada 15 dias. Então, como que é isso? Se no salto de desenvolvimento você não dorme, então ninguém dorme. E não é verdade, né? Porque se fosse, que foi a grande pergunta que me levou a estudar isso aqui, né? Bom, se fosse assim, a gente simplesmente teria as crianças todas dormindo mal. Aí foi o que foi me perguntar, né? Por que algumas dormem bem e outras não? Porque as que dormem bem, elas sabem conciliar o sono sozinhas, elas têm essa autonomia, elas desenvolveram essa habilidade. As outras não, alguém está fazendo isso por elas. Exato. Né? É mais ou menos aquela coisa, né? A criança está fazendo a lição de casa, está com dúvida, a mãe vai lá e faz por ela. Ou você trouxe uma maquete aqui, fazendo gancho, né? Lição de casa, trabalho da escola, maquete. Aí vem aquelas baita maquete. Você fala, nossa, a criança 7 anos fez isso. Não, é a mãe arquiteta, é o pai engenheiro, que fizeram pelo filho. Gente, a gente sabe que os pais sabem fazer, né? Mas quem tem que fazer e aprender é o filho. Exato. Né? Muito bem. Muito bom. Então vamos lá. Agora eu que vou fazer as perguntas para você. Muito bem. Vamos Porque lá. eu acho que a gente já esgotou, assim, é inesgotável, né, Rê? A gente poderia continuar falando da parte psicológica aqui mais tempo, Não, mas... se deixar, eu falo aqui até 2050, né? Mas, assim, a gente já falou bastante sobre as questões de psicológicas que podem estar envolvidas numa insônia na faixa etária pediátrica, Sim. que são essas questões comportamentais, psicológicas, emocionais, e agora a gente vai tentar abraçar um pouquinho, fazer o gancho, porque lembra lá no começo do podcast que a gente falou, que tem as questões biológicas ou orgânicas, né? Então, são questões físicas, são questões que fazem... Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que um pai ou uma mãe deve suspeitar que o sono do seu filho não tá bom, do ponto de vista biológico? Muito bem. Então, assim, o sono da gente não pode ser extremamente agitado. Não pode ser... Ronco é normal? Não é normal roncar nunca. Nunca. A não ser que você está na vigência de um quadro infeccioso, viral, em que o nariz está entupido, está congestionado. Então, qualquer pessoa... Babá é normal? Não é normal babar. Então, assim, toda pessoa vai roncar quando tiver gripado. Mas passou a gripe, parou de roncar. O sono, ele tem que ser silencioso. Ele não pode ser barulhento.
E não pode babar. Por que não pode babar? A baba acontece quando você tem uma hipotonia, uma falta de tônus muscular no lábio. Com isso, escapa a saliva. Isso é a babação, que a gente chama. Só acontece isso quando a pessoa não consegue respirar pelo nariz. E ela acaba respirando pela boca. Então, aí, consequentemente, escorre. O travesseiro fica molhado. Isso não é normal. Não é normal dormir agitado a ponto de se jogar o cobertor para o outro lado. Virar... dormir de um lado e acordar do outro. Isso são sinais que os pais podem começar a notar e pensar, opa, pode ter alguma coisa errada com o sono do meu filho. Ou acordar cansado, acordar extremamente sonolento, ou ter atitudes que mostrem que a criança está muito irritada, ou agressiva, ou hiperativa, que são sintomas de privação de sono na infância. Quando adulto, o adulto, quando ele está privado, ele mostra mais com sonolência, com dormir na aula, com piscar, com bater o carro, por sonolência. A criança já não, ela mostra mais uma irritabilidade, uma agressividade. Às vezes hiperatividade, às vezes até depressão, já ouvi falar, da criança que fica deprimida por privação de sono, fica mais amoada, né? Então, isso a gente precisa prestar atenção até por um diagnóstico diferencial de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes a criança não tem um problema neurológico, ela tem um problema de privação de sono. Então, interrogar, né? O pediatra interrogar. Porque, às vezes, o sono ele tem que fazer parte do interrogatório de todas as especialidades, se a gente for ver. Porque tudo que acontece durante o sono pode intervir na digestão, pode intervir no humor, pode intervir no sistema cardiovascular, metabólico, de ganho de peso, de tudo. Né? E me fala uma coisa, qual que é a relação de adenoide e alteração de sono, né? Então, vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho. O que é adenoide? Vamos explicar primeiro o que é adenoide, né? Então, aqui tá as minhas maquetes, vou colocar essa aqui um pouquinho de lado. Então, esse aqui é um corte de lado, né? Que a gente chama de corte sagital, do rosto de uma pessoa, tá? Então, normalmente, a gente teria que respirar aqui pelo nariz, tá? Passar por aqui e sair ir para o pulmão, fazer a troca gasosa, entrar oxigênio e sair gás carbônico. Isso é o correto. No entanto, se aqui atrás do nariz tem uma estrutura que a gente chama de adenoide ou tonsila faríngea, ela pode entupir essa passagem. Normalmente, todo mundo tem adenoide e ela cresce mais dos 2 aos 6 anos, tá? Então, é normal ter um pouco de adenoide. Mas esse pouco, ele não pode atrapalhar. Então, não é que, dependendo do tamanho, tem que tirar. É dependendo do quanto que atrapalha que a gente tem que tirar. Entendi. Tá? Então, não é olhar e ver que é grande e indicar cirurgia. Não é isso. É olhar, ver que é grande e o que isso está atrapalhando. O que isso pode atrapalhar? Então, se a gente tem uma adenoide ocupando toda essa região, o ar vai preferir não entrar pelo nariz. O ar vai preferir entrar pela boca. Só que ele entrando aqui pela boca, esse osso aqui é o osso palatal. Tá? É o osso que forma o céu da boca, falando de um modo leigo. E se o ar sempre está passando pela boca, o céu da boca, o palato, ele vai crescer fundo. Ele não vai crescer para as laterais, como deveria. Então, o palato ele vai crescendo fundo, que automaticamente, o que é o palato? O palato é o chão do nariz, é o assoalho do nariz. Então, automaticamente, o nariz também vai ficar mais estreito. E isso, a médio prazo, vai causar uma alteração crânio-facial nessa criança. Então, é o que a gente chama de facies adenoidiana. O que é a facies adenoidiana? É uma olheira, é uma hipotonia, uma falta de tônus muscular do lábio, tá? É o palato mais ogival, uma alteração de arcada dentária, porque se o palato vai ficando mais fundo, o que acontece? O dente não cabe. Né? Então, são consequências que a gente vai ter de uma má respiração. Olha. Tá, mas o que isso tem a ver com o sono? Bom, se a gente está respirando pela boca e não pelo nariz, a gente não tem as funções do nariz sendo exercidas. A gente não purifica, aquece. A gente não filtra, a gente não aquece, a gente não tem essas funções, porque quem faz essas funções é a mucosa do nariz, são os cornetos nasais, tá? Com isso, a gente acaba tendo um sono mais fragmentado, mais picado mesmo, né? Então, eu não consigo aprofundar, porque quando eu tô chegando lá no tal do N3, eu acordo com o meu ronco, eu acordo com uma parada respiratória. Então, a adenoide é uma das causas de ronco e apneia do sono,
tá? O que é o ronco? O ronco é o barulho. É como se estivesse turbilhonando o ar. E a apneia do sono é que, além de turbilhonar, eu tenho um estreitamento da passagem de ar. Eu fecho essa passagem de ar. E não deixo chegar oxigênio no pulmão, consequentemente, não deixo chegar no cérebro. Nossa, é um perigo. Então, eu tenho consequências deletérias por conta disso. Além da adenoide, eu posso ter uma amígdala grande. Então, tanto a adenoide grande quanto a amígdala grande são situações em que eu preciso olhar para tratar. Só isso. Ronco, então, é igual a adenoide grande? Não. Ronco é uma das causas de ronco, pode ser adenoide grande, mas pode ser uma rinite descompensada crônica. Então, um paciente alérgica, um paciente que tem uma alergia danada, que está sempre com esses cornetos aqui muito grandes, isso também vai entupir o nariz, isso também vai fazer com que a criança respire mais pela boca e não consiga respirar pelo nariz. Tá certo? Então, uma rinite descompensada, uma sinusite crônica que não foi identificada, uma adenoide hipertrófica, ou grande, né? Uma amígdala grande. Tudo isso é fator de obstrutivo da via aérea superior que causa uma fragmentação do sono, e que pode estar associado, que vem junto com a questão comportamental. Então, às vezes, é um mix, é um conjunto de coisas, de orgânicas e comportamentais. Então, é aquele paciente que tem uma questão orgânica, que está fazendo com que ele não acorde de hora em hora entre um ciclo de sono e outro. Não, ele está acordando muito mais porque ele está todo entupido. E aí, quando ele acorda, ele se dá conta que a mãe não está do lado, porque ele criou esse hábito de adormecer sempre com a mãe do lado. E aí, então, vira esse combinado de situações. Entendi. Então, nem toda adenoide é cirúrgica, mas a gente precisa investigar e tratar e olhar para isso, tá certo? Porque se a gente não olha, não tem um especialista olhando, a gente não consegue tratar. Então, a gente pode dizer que o ronco, ele pode ser considerado, entre aspas, normal num caso de resfriado, numa situação pontual, exatamente. Passado isso, o sono precisa estar limpo, silencioso. Normalmente, a gente considera ronco que não é normal, o ronco que a gente chama de ronco habitual, ou seja, mais do que 3 vezes na semana. Então, quando mais do que 3 vezes na semana... E tem aquela galera que tem aquela barriga grande de chope também, que ronca, que agora a gente tá falando até mais do que em criança, né? Mas se a gente pensar no adulto... Os idosos, né? Enquanto na criança a principal causa de ronco é o aumento de adenoide de amígdala, no adulto a principal causa de ronco é a obesidade. Lógico, existem fatores anatômicos que também podem estar envolvidos. O adulto também pode ter uma carne esponjosa, que muita gente chama, que é o corneto aumentado, um pólipo, um tumor, algo que possa levar a isso. Pode, mas a principal causa é a obesidade. Diferentemente do que na criança. Criança também pode ser obesa? Sim, e muito. Então, pode ser fatores associados. Hipertrofia de adenoide de amígdala, a obesidade, um distúrbio, uma alteração anatômica, então uma síndrome genética em que tem o queixo mais pequenininho, mais posteriorizado, uma alteração de desenvolvimento mesmo crâniofacial, em que essa parte aqui da via aérea é mais estreita, os acondroplásicos, por exemplo, os pacientes com nanismo. Então, são várias alterações, mas aí já estou pensando em populações especiais, né? Então, por exemplo, síndrome de Down, tem a hipotonia também. Então, isso é um fator a mais em cima do que ocorre na maioria das crianças. Então, e outra coisa que acho que é interessante mostrar, que nessa região onde pode acontecer a adenoide, né, pode acontecer esse tecido linfóide, que na verdade é um tecido de defesa, mas quando ele está muito grande, ele mais atrapalha do que ajuda. E tá vendo esse buraquinho que tem aqui? Esse buraquinho aqui, na verdade, é esse buraquinho aqui, que é o que se comunica com o quê? Com o ouvido. Por isso que quem tem muita adenoide, que tá aqui, né? Que é nessa região aqui, pode ter o quê? Muita otite. Muito catarro acumulado dentro do ouvido. E que é uma causa também de despertares recorrentes noturnos. Porque incomoda. Sim. Porque parece um coração dentro do ouvido. Porque muitas vezes dói, nem sempre, mas pode doer. Então, ter adenoide, ter uma alteração respiratória, pode comprometer o crescimento crâniofacial da criança, o desenvolvimento da audição, da aprendizagem por tabela. Né? Então, se eu não ouço bem, eu não consigo aprender bem, eu não consigo desenvolver minha fala adequadamente. Então, não é
excesso de zelo cuidar da parte respiratória de uma criança. É necessidade. É importante, É hein? muito Compromete importante. muitas áreas. Sim, sim. Então, às vezes, a gente vai ver aquela criança que está acuada num canto, que não está conseguindo interagir tanto com os coleguinhas. Quando você vai ver, é porque ela não está ouvindo tão bem. E aí ela está ficando isolada. Ou que fala muito alto, que fala grita muito. alto. Exato. Acha que está querendo chamar atenção, na verdade ela está respondendo da maneira como ela escuta, que ela escuta pouco, então ela tem que gritar para E começa a ter trocas fonêmicas, ou não consegue falar tal palavra, tais ou fonemas. na alfabetização também. Na alfabetização, exato. Então é algo que a gente precisa se preocupar. Colocar ou não o dreno no ouvido, isso é algo que a gente vai ver a depender da perda de audição dessa criança, da cronicidade que isso existe. Se no intraoperatório tem um catarro de uma consistência muito glue, que é um catarro muito grosso. Cola, glue de inglês, cola. que é cola, então é um catarro muito grosso, e isso realmente necessita a colocação de um dreno no ouvido. E mas daí não esse dreno vai para onde? Ele drena para esse dreno, na verdade, o dreno ele fica na membrana do tímpano, ele fica fazendo uma comunicação entre o canal do ouvido, né? Então ele faz uma comunicação entre o canal do ouvido, tímpano, fica no seu lugar, por favor. Então, ele faz uma comunicação entre o canal do ouvido, que está aqui, e o meio interno, que é a orelha média. Então, o tubinho, ele fica bem... Mas ele liga o quê para onde? Ele liga aqui com aqui, porque ele tem um buraco no meio. Entendi. Ele tem um buraquinho que comunica aqui com aqui. Pensa numa lata de leite condensado. Para a gente conseguir escoar, vamos supor que aqui está cheio de catarro. Entendi. Só que um furo não sai quase. Um furo a gente já tem, que é o tórus tubário, que é a tuba auditiva. Um furo a gente já tem, a gente precisa criar um outro para ajudar a escoar. Entendi. Só que esse tubinho, ele cai ao longo de 3 a 6 meses, se for um tubo de curta duração, de 6 meses a 1 ano, se for de média, ou mais de 1 ano, se for de longa duração. Isso depende de cada caso, que a gente vai colocar um tubinho ou outro, mas eu vejo cada vez mais os pais chegarem muito preocupados com meio como que um drama mesmo em cima de, nossa, mas será que precisa mesmo o tubo de ventilação? Veja, só vai ser colocado esse tubo de ventilação se houver necessidade. E parece algo tão simples. É algo muito simples. E só é para trazer benefícios, não é para trazer nenhum malefício. Nossa, você falou num tubo, eu imaginei, nossa, vai colocar um tubo dentro do cérebro. É microscópio pequenininho. É muito pequenininho. A gente não consegue enxergar por fora. A gente põe o tubinho com o microscópio durante a cirurgia, porque é algo muito pequeno. Tá certo? Então, não existe essa necessidade de ter essa paura do tubo, desde que você esteja com um profissional que você tem certeza que não vai fazer a mais. Vai fazer o necessário. E nada além. Né? Existem consenso de quando você vai colocar o tubinho, de quando você não vai colocar, tá? Então não vejo essa necessidade de tanto alarde, exato. Acho que essa é a palavra. Muito mesmo. bem. Queria fazer uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, que é quais as principais diferenças? Isso é muito legal, hein? Entre pesadelo, terror noturno e sonambulismo. Isso acontece direto, né? O pai não sabe se a criança está tendo um pesadelo e precisa de ajuda, ou se ela está dormindo tendo um episódio de terror noturno. Fala um pouquinho aí para o pessoal entender. Então, isso é bem interessante. Eu adoro falar sobre esse tema. Então, assim, são as parassonias, tá? Então, vamos falar sobre as parassonias do sono não REM e das parassonias do sono REM. Então, uma das parassonias do sono REM é o pesadelo. Tá? Então, o pesadelo é você sonhar com algo de caráter amedrontador, forte, que te gere medo. Fóbico, e que você, ao acordar, você vai se lembrar do que você estava sonhando e vai pedir auxílio. Então, você vai acordar assustado, você vai acordar, às vezes, suando, taquicárdico, né, com o coração batendo forte, vai pedir ajuda, a criança vai chorar, vai aninhar, e você vai se acalmar quando você acalentar. Isso eu acho que é muito importante. Muito importante. Ela se acalma, porque ela encontra o porto seguro, que é alguém ali para falar, tá tudo bem, foi um sonho, ou foi um pesadelo, isso tá tudo bem. Você não tá na selva, como você imagina. Você não tá caindo do precipício como você estava sonhando. Não tá tem tudo monstro, bem. Tá tudo não bem. Não tem monstro, não tem cobra, não tem, enfim, leão, tudo bem. Isso é o pesadelo, tá certo? Pesadelos geralmente ocorrem mais para o final da noite, porque o sono REM, ele ocorre mais para o final da noite. Final, às vezes não necessariamente, mas pelo menos depois de 2 horas
depois que você É dormiu. o tempo que você fica nessa fase, né? Porque o sono REM começa a acontecer, geralmente, depois de 2 2 horas. Tá certo? De Uhum. de 1 a 2 horas depois que você pegou no sono. Então, não antes disso, tá? Uhum. As parassonias do sono não REM já são diferentes, tá? A parassonia do sono não REM, ela envolve o N3. Lembra que eu falei sono sobre o sono profundo. profundo? Aquele sono que você tá lá embaixo, né? Você tá Sim. com a onda lenta, tudo mais calmo, ondas cerebrais lentas, coração batendo mais devagar, respiração, lenta, pressão temperatura arterial, caiu. pressão arterial mais baixa, tá tudo mais calmo. As parassonias do sono não REM, elas têm a ver com ao passar para o sono N3 ou sair do sono N3, você tem uma intrusão de outras fases no próprio sono N3. Então, o que eu quero dizer com isso? Como se fosse um engavetamento. Como se fosse um engavetamento, isso. Então, vou falar primeiro do terror noturno. Então, você acaba tendo uma manifestação, você acorda muito assustado, você fica, mas você não acorda propriamente dito, você não lembra. Tem uma manifestação física, então tem grito, tem suor, Tem uma liberação autonômica, que a gente chama. Então, é suor, é taquicardia, é pavor, é cara de medo. Só que esse paciente não se acalenta com nada, não adianta você abraçar, não adianta você explicar para ele, não adianta você falar, estou aqui, tá tudo bem. Não adianta, porque ele tá dormindo, ele não está acordado, ele tá só mudando um pouco a fase do sono ali, numa dissociação, mas ele não lembra. Então, isso é um terror noturno. O sonambulismo tem um componente motor, então ele anda, né? Ele pode andar pela casa ou andar pelo quarto, falar coisas. Não, isso aqui são 4. Não, mãe, não põe aqui, tira dali. E de manhã, ele não vai lembrar de nada. E não adianta você falar, não, filho, não tira isso daqui. Ele não consegue contactuar. Tá certo? Tem sofrimento? Não tem sofrimento. Uma coisa engraçada que a gente ouvia muito, não pode acordar sonâmbulo. Não existe isso. É que, às vezes, é difícil você conseguir acordar. A criança vai tomar um baita susto, né? Porque ela tá no sono profundo, né? Então, não é que tem perigo. Agora, dependendo do sonambulismo, se é algo que isso acontece muito recorrentemente, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, assim, não deixar a janela aberta, porta aberta, trancada, porque muitas vezes pode acontecer alguma... Cozinha... Tem até alguns tipos de parassonias que são relacionadas a comer, né? Então, tem a necessidade da pessoa comer, mas aí ela pode, às vezes, comer coisas que nem são para comer, sabe? Come outras coisas, porque até objetos, né? Até objetos que não tem nada a ver, né? Outra coisa que é importante, uma coisa que é muito legal da gente comentar, o que piora a parassonia, né? Então, as pessoas chegam no consultório com queixa de que está tendo muito sonambulismo, está tendo muito despertar, muito terror noturno, e querem melhorar isso no filho. Primeira coisa é tirar a privação de sono, tanto em tempo quanto em qualidade. Então, como que eu tento melhorar a qualidade do meu sono? Ver o que pode estar atrapalhando o sono. Será que não tem uma apneia do sono? Será que não tem ronco? Não tem um nariz ruim? Não tem alguma dor? Não tem algo que esteja atrapalhando a qualidade do sono? Se não é qualidade, é quantidade. Não está indo dormir muito tarde? Não está acordando muito cedo? Então, os adolescentes vivem isso, né? Porque eles já têm... Às vezes nem dorme. Mas assim, fica já só tem no iPad, no celular, eu vou chegar nos eletrônicos, mas assim, ainda antes dos eletrônicos, eles já têm uma liberação tardia da melatonina. Sim. Então, eles tendem a ir dormir um pouquinho mais tarde. A educação, o ensino médio começa às 7 e pouco. Tem que acordar muito cedo. Então, é um momento de vida muito difícil. A Associação Brasileira do Sono tem tentado muito mudar esses horários dos adolescentes. Põe um pouquinho mais tarde, né, gente? Porque já faria diferença. Poxa vida. Né? Aí reclama que a criança está com sono. Exato. E outra coisa que piora, que é isso que você citou, os eletrônicos. Então, é fato que criança que abusa dos eletrônicos, principalmente 1 hora antes de dormir, vai piorar a parassonia noturna, vai piorar a parassonia no meio da madrugada, de despertar, de ter sonambulismo, de ter... Não, e excesso de estímulo também, né? Por exemplo, na criança mais nova, a gente tá falando de adolescente, mas na criança, eu vejo muito episódio de parassonia, assim, por exemplo, buffet infantil. Aí o bebê é pequeno, foi no buffet, chegou lá, encontrou um monte de bolinha colorida, música o tempo todo, criança correndo pra todo lado, um monte de perfume, um monte de rosto de parente que adora, mas que ela não sabe quem é, sorrindo, se aproximando, que ela tem que julgar se é ameaçador, se não é. A gente sabe que a nossa
tia do interior, querida, pessoa amada, né? Mas a criança não sabe, então ela tem que julgar, opa, representa perigo, não representa? A memória, ela se consolida durante o sono. A gente, como adulto e cérebro maduro, a gente já faz essa separação, né? Ah, isso serve, isso não serve. Você lembra de tudo que você viu hoje durante o seu dia? Não. Mas a criança tem mais essa dificuldade. Então, na hora de dar conta do ponto de vista até psicológico, né? Ela não fica como se fosse sobrecarga, né? Sobrecarregada. E aí acaba dando esse engavetamento aí que a gente falou. Exato. E ela acaba tendo a parassonia. Então, as questões orgânicas, elas podem atrapalhar o sono e as questões piorar, ambientais, inclusive, né? E as ambientais também, exato. Muito bem. E questões orgânicas, às vezes, até um desvio de septo, né? Uma Sim. dificuldade respiratória. Então, nem todo desvio de septo é cirúrgico, tá? Então, não é todo desvio que a gente opera. E não é nem todo aumento de adenoide que a gente opera também. Isso é importante a gente salientar, né? Se a gente for fazer uma tomografia da população, a gente vai encontrar muitos desvios, né? Às vezes, a gente faz uma tomografia para ver outra coisa e descobre o desvio, que é o desvio da parede do meio. Do nariz, né? Do nariz, né? Então, aqui tá a parede do meio do nariz. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Aqui tá a parede do meio. Eu tenho a parede lateral, a parede do meio. É o que separa um lado do outro, tá? Essa parede do meio, ela pode estar reta ou ela pode estar torta, tá? Ou muito torta. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá. Então, ou ela tá reta ou ela tá torta. Então, dependendo de quanto que ela tá reta ou torta, é que a gente vai ter que operar. E o quanto que traz de consequência para essa pessoa, né? Se passa mais por um lado e por outro, e quanto que isso repercute na vida dela. Certo. Tá? Muito bem. Então, a gente falou um pouquinho aqui, né, de adormecer com o celular e tudo mais, né, como você enxerga. E a síndrome das pernas inquietas pode ser causa de insônia na criança? Pode. O que é isso, síndrome das pernas inquietas? Vamos lá. Vamos explicar. Vamos lá. Então, na verdade, é um diagnóstico clínico, tá? Então, é um mal-estar nas pernas, é uma sensação de que você precisa... É um formigamento? Não chega a ser um Tipo uma coceira? Não é coceira também, não é formigamento, porque não é sensitivo. É uma necessidade de se mexer, é um mal-estar. Só que para criança, ela não consegue te dizer isso. Uhum. Eu consigo te dizer. Isso dá em adulto também? Dá, eu tenho. Por isso que eu te digo exatamente que falando... não é coceira, não é... Eu acho que meu marido tem que ele falar, eu tô com aquela coisa na perna. Aí eu falo, será que não é síndrome das pernas? Eu tenho mais inquietas? isso quando eu vou viajar para longe, mesmo com meia elástica de compressão. É um mal-estar, você tem que mexer, você tem que Ele faz isso, ele mexe, posição, estica, dobra. Estica e faz dorsoflexão para tentar melhorar. Então, isso... Tem alguns critérios para você pensar nisso. Piora à noite, melhora com o movimento, piora com o repouso, tá? Então, isso é característico e essa urgência em mexer. Então, é a urgência em mexer, piora à noite, melhora com o movimento, piora no repouso, tá? Em criança é difícil você... Como é que você vai diagnosticar, falar, né? sinto isso. Às vezes é por desenho até, sabe? A criança coloca uma perna tremendo. Então, muitas vezes é difícil de você chegar nesse diagnóstico, mas pode acontecer e pode ser uma das causas da dificuldade da criança querer ir dormir, porque ela sabe que quando ela vai dormir, isso acontece mais. Aí tem esse desconforto, ela evita. A pessoa fala, mas às vezes não é comportamental, às vezes é orgânico, né? Geralmente tem um componente familiar, pai, mãe, com esse antecedente de ter isso também. Tem muito a ver com o distúrbio de metabolismo do ferro. Então, esses pacientes precisam magnésio ajuda? Geralmente tem a ver com o ferro. Então, o que a gente precisa dosar ferro, ferritina no sangue, para ver a dose, a quantidade que ela está no sangue. E, se for o caso, fazer a suplementação. Então, sempre, se o ferro estiver envolvido nisso, é ausência de ferro, não excesso de ferro. É deficiência, não é ausência completa, mas deficiência. Falta de ferro, de não. ferritina. Por exemplo, se tiver com ferro muito alto, não. Não, é o contrário, é deficiência, tá? Então, é algo que pode acontecer, geralmente tem um componente familiar, uma história familiar, e é bem essa inquietude, às vezes a criança não consegue dizer que é isso, sabe? Então, é algo que tem que ser pensado para ser investigado.
Muito bom, interessante isso, né? É importante a gente levar isso em consideração, porque às vezes é alguma coisa que já investigou tudo, não achou nada, pode ser alguma questão ligada a isso, né? Sim. E me fala uma coisa, qual que é a importância do sono no desenvolvimento do cérebro da criança? Então eu falo, é normal ficar sem dormir 2 anos ou mais, né? Meu filho não dorme bem, mas todo mundo não dorme bem, então tudo bem. Qual que é o impacto disso no desenvolvimento do cérebro? É muito grande, né? Na verdade, assim, se a gente pensar que a gente tem 24 horas por dia e para a criança 10 horas ela está dormindo aproximadamente, não é à toa, né? Ela não fica 10 horas dormindo só para descansar o corpo. Ela tem funções, o cérebro, o sono tem várias funções, dentre elas, jogar o lixo fora, tudo que a gente acumulou que não precisa mais estar lá, que não precisa ser acumulado. Função imunológica, função de liberação de GH para crescer, função de guardar memória no lugar certo, nas suas devidas gavetas, tá certo? Então, a função cognitiva, a gente precisa entender que não tem como a gente dormir mal e desempenhar bem no dia seguinte. Para você ser bem produtivo, para a criança ser bem produtiva, a gente precisa ter dormido bem, precisa ter uma noite e para boa ela aprender, de sono. né? Fixar na memória o que ela aprendeu. Não adianta você passar a madrugada de véspera de prova, acordado, estudando, com excesso de café para se manter acordado. Isso é antifisiológico. Você não está favorecendo a consolidação da memória. Aquilo que você vai aprender, que você não vai aprender de madrugada, não vai consolidar. Você vai mais cansado, com menos foco, com menos atenção para a prova. Né? Então, não faz sentido fazer essa associação. Então, quando eu pego pais, muitas vezes, quando eu indico cirurgia de adenoide, de amígdala, e eu vejo que eles estão extremamente reticentes, mesmo eu explicando todo esse lado que eu já falei, do ouvido, da adenoide, da passagem, do palato, que vai ficar mais alto, que isso vai trazer malefícios no futuro, eu vejo que às vezes eles só caem na real de que isso é sério, de que isso... Quando eu começo a falar da parte de cognição. É um prejuízo que você está fazendo para o teu filho. Então, não adianta colocar numa escola cara, colocar numa escola bilíngue, colocar você está deixando de oferecer para ele capacidade de aprendizado. Não, e dá até dó, né? Porque a criança vai se esforçar, ela vai tentar, mas ela não vai conseguir, ela não vai conseguir produzir, render o tanto que ela poderia, né? Exato. Porque ela está sem um pedaço essencial da vida, que é o sono de qualidade. Exato. Por isso que é tão importante a gente estar aliada, né? Ter esse alinhamento entre psicólogo para cuidar das partes emocionais e a parte orgânica, ter alguém que possa olhar por isso. Claro. Porque muitas vezes, não é? Quando eu te encaminho e você me encaminha, as coisas estão entruncadas, não é única, não é só uma questão psicológica e não é só uma questão orgânica. Pode estar as coisas... as duas questões juntas, associadas, e que a gente precisa de uma investida conjugada, vamos dizer assim, né? E me fala, como que você faz essa avaliação do sono na infância, né? O paciente chegou lá no seu consultório, como é que você faz essa avaliação? Cheguei lá no consultório da doutora Sandra com meu filho e tal, e aí? Como que é feita essa avaliação? Eu acho que primeiro a gente precisa perguntar a respeito de como é o sono. Quanto tempo, como que é esse processo de ser agitado, não ser agitado na hora de dormir, de ter uma questão de fazer barulho. É um questionário, você faz uma espécie de anamnese, de... né? Uma boa anamnese, para a gente varrer todas as possíveis questões que podem estar inseridas ali. Na grande maioria das vezes, a gente consegue, só por esse questionário, entender se tem uma suspeita de um distúrbio respiratório, se tem uma suspeita de perna inquieta, se tem uma suspeita de algum distúrbio de alergia, de rinite ou de adenoide mesmo. Então, dá para a gente conseguir chegar nessas principais suspeitas. O exame clínico é fundamental, porque a gente vai conseguir entender. Bom, eu estou suspeitando que esse paciente tem uma rinite, pelo que ele me contou, mas pode também ter uma adenoide, dependendo da faixa etária. Como que a gente pode investigar a adenoide? Tem 2 meios. Ou a gente tira uma foto do perfil, né? Que é uma foto aqui do perfil da criança. Do perfil, assim, Do perfil. É uma foto dessa posição, nessa posição, né? Tirar uma foto do perfil da criança para enxergar essa região aqui. E ver se justamente essa região aqui está bloqueada pela adenoide. É uma análise um pouco indireta, porque eu não consigo mostrar tão claramente para o pai e para a mãe o quanto que está fechado da passagem de ar. Mas como que você enxerga isso?
Pena que eu não trouxe um raio-x para te mostrar. Mas é um raio-x, é um raio-x. Então. Tá, que você falou uma foto... É que eu falo para os pacientes que é uma foto, mas é como raio-x. se... No raio-x eu entendo, ok. É um raio-x, aí você que aí vê a imagem vai estar entendi. mais clara, que é a adenoide, e eu consigo ver que a passagem de ar se afunila, por exemplo. Entendi. Tá? Outro meio de você ver a adenoide é passar uma câmerazinha, que é a tal do exame, que é a nasofibrolaringoscopia, que é um exame que é uma câmerazinha flexível, né, que tem uma luz na ponta, que eu consigo mostrar na televisão para o paciente, para os pais, inclusive, o quanto que daqui, desse espaço aqui... Tá obstruído. Tá obstruído. Quando eu mostro, a pessoa fala, então quer dizer que só passa ar por ali, por esse tiquinho de espaço? Eu falo, pois é. Tá entendendo agora o porquê tá difícil da sua filha respirar? Porque só por esse pedacinho. Nossa. Mas a criança vai sofrer muito para fazer esse exame. Te juro que não. Não dói, né? É um exame extremamente rápido. Extremamente rápido. Eu não vou dizer que a criança acha o máximo. Poucas acham. Tem até alguma outra que eu falo, meu Deus, acho legal, né? Interessante. Mas é uma minhoquinha que você entra. Bem fininho. Criança não vai achar legal. Muitas vezes não vai achar legal. Mas não dói, muito rápido, não dói. Porque você tem que saber por onde você passa por ali que não dá dor, tá certo? Então, com isso, você consegue mostrar para os pais o quanto tá entupido. Se é algo que a gente pode aguardar alguns meses e ver como evolui, ou se é algo que a gente precisa tomar uma conduta. Rinite, você vê também nesse exame? Também. Pelo tamanho dos cornetos, pela secreção que pode estar saindo pela drenagem do seio maxilar, bem aqui. Então, dá para diagnosticar sinusite, dá para diagnosticar rinite, dá para diagnosticar o tamanho da adenoide, dá para diagnosticar o tamanho da amígdala, porque a naso pode chegar até aqui embaixo. Gente, até dor de cabeça, né? Às vezes você tá com uma sinusite, a criança tá com uma dor de cabeça, você não sabe por quê, e é uma questão ligada... Sim, exato. Ao nariz, né? Sim, então... Através desse exame físico, a gente já tem outro dado, e muitas vezes é até aí que você consegue, que você precisa ir. Em alguns casos selecionados, existe um exame específico do sono, que é a polissonografia, tá? A polissonografia, pensando em distúrbios respiratórios do sono em criança, a gente tem dado indicações muito precisas. Não é todo paciente com distúrbio respiratório, que eu fiz a anamnese, que eu fiz o exame físico, que eu vi, que eu confirmei que ele tem um distúrbio respiratório. Precisa, né? A maioria não precisa. Quem precisa? Paciente com síndrome de Down, paciente com anemia falciforme, paciente com mucopolissacaridose, paciente menor do que 2 anos, que eu vejo que tem um distúrbio respiratório, preciso indicar uma cirurgia e eu preciso de uma polissonografia pré-operatória. Nesses casos, eu preciso realmente pedir um exame objetivo. O que é esse exame objetivo? É um exame em que eu vou colocar eletrodos colados, não é nada espetado, é colado no couro cabeludo, não dói nada. No olho, no nariz, no queixo, no dedo, no tórax e nas pernas. E eles dormem com tudo isso? Consegue? Dormem. Com certeza, podem dormir no laboratório ou podem dormir em casa. Mas a colocação, a montagem é a mesma. Tá? Cuidado que tem exames que são domiciliares, que são mais simplificados, né? Que não vem sono. Então, quando a gente fala em polissonografia, a gente está colocando o sono na palavra, não tá? Para a gente ver sono, a gente precisa de eletroencefalograma. Sim. Não tem como a gente ver sono sem ter o eletroencefalo. Tá certo? Sim. Então, se a gente vai fazer um exame mais simplificado, que tem suas indicações também, mas são indicações mais precisas, a gente não vê sono. A gente só vai ver a parte cardiorrespiratória. Tá certo? Entendi. Muito bom. E a melatonina? Tá tão na moda a melatonina, Melatonina, né? é um podcast à parte. Vou tomar melatonina, vai resolver todos os problemas da minha vida. A melatonina não é? é um Eu podcast. vejo a propaganda na televisão, assim, falo, nossa... É quase uma pílula mágica, né? Então, dar melatonina para criança que acorda de madrugada, tá certo? Como que você vê isso? Então, isso aí é bem interessante. Veja só. A melatonina não é um suplemento, tá? Não é um alimento, não é uma bala. A melatonina é hormônio. Não é um suplemento, que tudo bem de tomar a mais. Não é um remédio, é um remédio. É um hormônio. É um hormônio, tá? né? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, se for tomar melatonina, que eu vou dizer quando vai tomar, é para ser dado sempre no mesmo horário, para que reforce o teu ritmo circadiano. Não é para ser dada
Um dia às 2 da manhã, um dia às 4, um dia eu não dou, outro dia eu dou meia-noite. Então, eu já ouvi pessoas falando assim, prescrição médica de dar melatonina, se seu filho Se acordar de madrugada e você vê que ele não volta a dormir, você dá. Está completamente errado. Antifisiológico. Tá? Então, a melatonina, ela está indicada em pacientes que têm um atraso de fase, ou seja, pacientes que comprovadamente têm um ritmo circadiano de liberação da melatonina mais tardio. E você quer antecipar. Tá? Em pacientes que têm doenças que diminuem a produção de melatonina, em pacientes idosos que têm diminuição de produção de melatonina, em pacientes com TEA, autismo, está comprovado que eles melhoram a performance e o início do sono desses pacientes. Menopausa também? Isso é controverso. Ainda não tem nada comprovado dizendo que vale a pena tomar melatonina para melhorar sintomas de menopausa. Não, do sono, daquela insônia. Não, porque a melatonina não é um medicamento para insônia. Isso não está no tratamento para insônia. Não faz parte a melatonina, porque a melatonina é um cronorregulador. Ele regula o ritmo circadiano. Ele não induz sono. E eu acho que as pessoas esquecem que o hormônio antagônico da melatonina é o cortisol. E isso é uma coisa que até eu queria falar uma coisinha aqui, porque o pessoal desce a lenha no cortisol. Ai, vai subir o cortisol! Ai, mas não sei o que é o cortisol. Eu falo, gente, o cortisol sobe e desce normalmente durante o dia. Então, quando a melatonina tá subindo, o cortisol tá lá embaixo. Né? A gente vai começar umas 8 horas da noite, vai chegar no auge umas 2 horas da manhã, aí vai começar a descer a melatonina, em compensação, o cortisol vai começar a subir. Pra quê? Pra fazer você acordar. Exato. Então a pessoa fala, ai, a mãe saiu de perto, foi lá, mediu, o cortisol subiu. Ora, o cortisol é o hormônio do movimento, não é? Do movimento, da dinâmica do corpo, do despertar de manhã, da energia. Então, se a criança vai se mexer, só dela ter se mexido, pode ser que ela tenha aumentado o cortisol dela. Não quer dizer que ela está sofrendo, gente, pelo amor de Deus. Então, subiu o cortisol, sinal de estresse. É o hormônio de estresse? É o hormônio externo, mas é do ânimo, da disposição, não é? O hormônio da disposição também. Pouco cortisol pode levar uma pessoa a estado depressivo. Sim. Né? Então, você pega uma pessoa com depressão, muitas vezes ela tem um cortisol muito baixo. Então, não dá para o pessoal, né, falar que o cortisol é veneno. Então, isso que você falou da melatonina, achei legal, porque, veja, né, às vezes, essa dança da melatonina com o cortisol, ela tá meio, né, esquisita ou truncada, aí eu acho que tem uma indicação, né? Mostrando para o corpo, principalmente por conta das telas, das luzes, né? E aí vem as telas, porque, por exemplo, a gente só... não tem sentido a gente dar a melatonina e o paciente ficar exposto à tela. Por quê? Porque toda luz que vem de eletrônico, tela de celular, tela de computador, de tablet, enfim, mesmo com filtro de luz azul, essa luz que vem, existe... a maior parte dessa luz tem um comprimento de onda azul. Então, é um monte de comprimento de onda. Um deles é o comprimento de luz azul. E esse comprimento de luz azul, nas luzes que vêm dos eletrônicos, é o que mais inibe a produção da melatonina. Então, se a gente for comparar a luz que vem dos eletrônicos com a luz LED, com a luz incandescente, que é a luz mais amarela, quanto mais amarela é a luz, menos comprimento de luz azul ela tem e menos interferência que ela tem com a produção da melatonina. Então, não faz sentido você... Eu olhei para ver no seu ouvido para ver se tinha o hipotálamo. Não tem. Eu ia falar, nossa, vamos... Porque o que acontece, né? Existe um núcleo chamado núcleo supraquiasmático. Então, assim, quando a luz... Onde que tá? Ele tá dentro da caixa craniana, certo? Bem lá no meio. Bem lá no meio. Junto com o hipotálamo e a amígdala do cérebro. Como parte desse núcleo tem uma glândulazinha pequenininha, assim, chamada glândula pineal, que é quem produz a melatonina. Então, assim, só que para produzir a melatonina, tem que cessar a luz. Exatamente, porque a única coisa que comunica essa glândula pineal com o mundo externo é a nossa retina. Exatamente. Então, na hora que eu jogo luz para dentro da retina, eu aviso que é a glândula pineal. Que é dia. Suspende a melatonina, então, que é dia. E aí, sem então, produção adianta, de melatonina, a gente não consegue informar o nosso meio interno de que é noite e de que eu tenho que desacelerar. Então, uma criança sadia, sem nenhuma alteração de neurodesenvolvimento, ela tem total capacidade de ficar sem a melatonina exógena, porque ela produz a dela. Então, antes da gente pensar em administrar uma melatonina exógena, ou seja, um suplemento de melatonina,
a gente precisa estimular a Sim. produção dela E própria. tem tantos jeitos de fazer isso. Além de você expor a escuridão, a massagem é um jeito de aumentar a melatonina. Você sabia disso? O toque, o deslizar pele-pele, foi o que eu estudei lá na minha pós, lá no Einstein, foi isso. Você tem a própria exposição da luz. Às 6 horas da manhã, abre a janela, Sim. expôs a luz. Dali a 12 horas, naturalmente, a criança vai sentir mais sono. Por isso que é importante, quando é claro, expor a claridade, abrir, é diferente do que você ficar na luz artificial, você tem que se expor à luz vinda do sol, no dia, e à noite, pelo contrário. Por isso que já tem muitas casas que tem o interruptor do dia, interruptor da noite. Olha, que legal, nem sabia. Porque o interruptor do dia é LED, o interruptor da noite é luz amarela. Olha. Porque isso vai ajudando você a liberar melatonina com mais facilidade. Eu fico pensando que quando você dá melatonina para uma criança que tem isso naturalmente, que poderia produzir isso naturalmente, você está avisando o cérebro, olha, não precisa produzir melatonina que eu estou dando. E aí me preocupa, me pergunto se isso não pode atrapalhar a produção natural da melatonina. Eu acredito que é uma pergunta, né? Eu acho que não. Eu acho que não inibe a produção endógena, mas... Será que não diminui? Eu não tenho certeza, melhor Eu também até não essa sei. parte, porque não, acho que não existe. Certeza, não existe. Eu não sei, é uma pergunta que eu me faço. Eu até pesquisei para ver se tinha algum estudo. Acho que, como isso é uma coisa meio recente, eu acho que eles não têm resposta a essa pergunta. É uma pergunta eu acho mesmo, que, na né? verdade, a melatonina não tem um feedback, entendeu? O fato de ter não impede... Não inibe a produção, eu acho que eu não sei. Mas eu me pergunto, não. sabe? Bom, você vai dar melatonina para criança, será que isso não vai impactar? Não sei, pode ser que não. Tomara que não, né? O pessoal tá tomando tanto, né? Tomara que não. Tá muito na moda, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque também são coisas muito recentes. A gente está descobrindo essa parte, né, de como suplementar a melatonina, pelo menos aqui no Brasil. Quanto tempo chegou no Brasil isso em forma de entre aspas, né, suplemento na farmácia? Tem 1, 2 anos? Não é muito mais do que isso. E até foi proibido um deles agora recente que tinha, que era um suplemento que era destinado exclusivamente à população pediátrica. E tá proibido, porque não é assim, não é dessa forma. Acho que eu cheguei até a ver um comercial. Foi proibido. Eu fiquei olhando e falei, nossa, gente, mas comercial de hormônio? Eu falei, gente... Mas acho que a gente tem que pensar, porque isso pode realmente ter sérias consequências, né? Sim. E é um campo legal, né? Porque é bem vasto, ainda tem que ser explorado, né? Tem muita coisa ainda para a gente descobrir nessa área. Em relação a essa questão, né, não só da produção dos hormônios, né, por exemplo, essa questão de você precisar dormir para se recuperar de uma doença por conta do hormônio do crescimento, como ele regenera as células, a própria apoptose. Eu acho que o sono é um assunto, assim, fantástico, né? É como se fosse uma outra vida, né? Você tem a sua vida na vigília e você tem uma outra vida, porque o pessoal acha que o cérebro está desligado. Não. Imagina. Não. Tá a todo vapor ali, fazendo mesmo. Outros processos, Sim, né? necessários para você estar bem de dia, né? Exatamente. E se você for parar para pensar, um adulto é 1/3 da vida, né? Sim. De um adulto dormindo. Sim, é muita coisa. Sim, é muita coisa. Muito bem, acho que a gente conseguiu dominar aí a fala. Você falou bastante sobre a parte psicológica, eu tentei abraçar aqui a parte comportamental, a parte orgânica, aliás. Sim. Falei um pouquinho sobre a minha área de atuação, que é otorrinolaringologia. Agora, já não sei se eu faço sono com a área de atuação otorrino ou otorrino com a área de atuação em sono, porque já se misturou tanto. Mas tá muito ligado, tá tudo ligado. É muito, muito bacana. Obrigada, Sandra. Imagina, eu adorei. Foi um prazer, eu Vamos que agradeço. fazer outros. Vamos sim. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.